Quero convidar você a acompanhar essa última meditação nesse caminho que estamos fazendo para que possamos reacender no coração das pessoas o amor pela oração do Santo Terço. Nosso Senhor nos diz na Sagrada Escritura que somente podemos conhecer a árvore pelos frutos. Os frutos da oração do Santo Terço são numerosos. E ao longo da história da Igreja, nós podemos constatar que muitos foram os santos e santas que, através do Santo Terço, puderam encontrar-se mais com Deus. Como dizia na última meditação, a própria bem-aventurada Virgem Maria nos pede para rezarmos todos os dias o Santo Terço. Então, essa oração, obviamente, só pode produzir em nós bons frutos. Só pode produzir em nós frutos para a vida eterna. E para essa meditação eu gostaria de partir do texto onde Jesus visita a casa de Marta e Maria. Naquele texto conhecido por todos nós, quando Jesus, sentado, tem Marta o interpelando porque Maria não a estava ajudando nos afazeres da casa. Maria estava sentada aos pés de Jesus, provavelmente escutando a sua pregação. Aqui nós temos, na espiritualidade, a imagem da ação e da contemplação. A ação, apresentada na figura de Marta, aquela que estava atarefada com muitas coisas, e temos a figura de Maria, aquela que estava aos pés do Senhor, bebendo daquela fonte inesgotável do amor de Deus. Quando Marta interpela Jesus, perguntando se não lhe importava que ela estivesse sozinha fazendo as coisas e que Maria ali estivesse sentada, Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, anda tão agitada em tantas coisas. Maria, ao contrário, está aqui e esta escolheu a melhor parte. A melhor parte é aquilo que nós podemos receber de nosso Senhor. A oração, a contemplação, o tempo dedicado a estar com o Senhor é aquele que nos concede a melhor parte. Portanto, a vida de oração, e aqui estamos falando propriamente da oração do Santo Terço, é aquela capaz de nos dar a presença de nosso Senhor. E penso que o grande fruto da oração do Santo Terço seja essa presença de Deus, estar com Ele. Possivelmente, quando falamos dos frutos que algo pode dar, estamos falando, pensando em coisas que eu posso usar. É preciso purificar um pouco esse utilitarismo da vida de oração. Pensar, para que serve rezar? Não é uma pergunta adequada. A oração, a contemplação, ela não tem que servir para algo. Ela é apenas estar com o Senhor. O grande fruto que nós podemos receber da oração do Santo Terço é esse estar aos pés do Senhor escutando, estar aos pés do Senhor contemplando a sua vida. Como dizíamos na meditação anterior, sobre algumas coisas mais práticas da oração do terço, nós meditamos a vida de Cristo, nós estamos com a bem-aventurada Virgem Maria naquelas cenas com o Senhor. E a oração não é, digamos assim, uma encenação. A oração é estar, sim, de forma sobrenatural naquela cena com o Senhor. Então, quando meditamos na oração do terço, por exemplo, a cena da morte de Cristo na cruz, o Espírito de Deus nos conduz ao Calvário naquele momento, junto com a bem-aventurada Virgem Maria. Quando meditamos o início dos sinais de Jesus nas bodas de Caná, nos mistérios luminosos, nós somos levados pelo Espírito do Senhor àquele lugar e podemos estar com o Senhor lá. É fato que a nossa vida cotidiana, tão atribulada, tão cheia de coisas,
às vezes não nos permite momentos de grande contemplação. Então, poder utilizar da oração simples do terço para estar aos pés do Senhor e receber a melhor parte é um grande fruto que nós podemos colher da vida de oração através do Santo Terço. Também podemos olhar para essa oração e aquilo que também dizíamos na meditação anterior como cumprimento de um pedido de Nossa Senhora, é uma oração que alcança o coração de Deus em vista de algo que vai além de nós mesmos. Por exemplo, Nossa Senhora pede a oração do Rosário lá nas aparições de Fátima, em 1917, para pôr fim à Primeira Guerra Mundial. A oração simples para pôr fim à guerra. E nós estamos vivendo, nesses tempos de grande tensão, de grande conflito a nível mundial. Assistimos nações em um prelúdio de guerra, outras já em estado de conflito, e Nossa Senhora continua fazendo ecoar o seu pedido, que a oração do Santo Terço seja essa oração de uma verdadeira paz. Como nos lembrava São João 23, grande Papa, a paz não é simplesmente a ausência de guerra. Para atingirmos a paz, é preciso que o Evangelho atinja o coração de todas as pessoas. Portanto, é fruto da oração do Santo Rosário, nos lábios da bem-aventurada Virgem Maria, a paz. Seja a paz enquanto busca interior, mas também a paz enquanto realidade social. A nossa vida de oração, ela não está dissociada e não deve estar dissociada da realidade. Então, quando rezamos a oração do Santo Terço, nós estamos rezando em vista deste bem comum, desta paz que é a chegada da mensagem do Evangelho no coração das pessoas. Podemos ainda colher como fruto da oração do Santo Terço, obviamente, que é a santidade do nosso cotidiano. Ao meditarmos os mistérios da vida de Cristo, ao repetirmos orações tão queridas pelo cristão, a nossa alma se enche da presença de Deus. E uma alma que está preenchida da presença de Deus é uma alma que não quer ofender a Deus. Portanto, é uma alma que está mais distante da realidade do pecado. E o Papa Francisco tem dito de forma repetida que onde Maria chega, o diabo não encontra tempo e espaço na vida daquela pessoa. Então, quando nós, através da oração do terço, colocamos a bem-aventurada Virgem Maria na nossa vida, nós diminuímos o espaço de ação do próprio demônio. E repito, a oração, o coração, melhor dizendo, a alma que está preenchida de Deus, essa não quer ofender a Deus. Portanto, aquele que reza o terço diariamente é aquela pessoa que tem consigo a bem-aventurada Virgem Maria, que combate junto com a bem-aventurada Virgem Maria na vida espiritual. A oração, sim, do terço é uma oração poderosíssima para aquele que quer viver a santidade. E será, sim, fruto dessa oração a conquista dessa santidade. E, sem dúvida, também podemos colher da vida de oração do Santo Terço as graças atuais que precisamos. Nosso Senhor diz no Evangelho: pedi e receberei, batei e vos será aberto, procurai e encontrareis. Peça na oração do Santo Terço as graças atuais que lhe são necessárias. E existem muitos relatos, e talvez você mesmo que está nos acompanhando nessas meditações possa dar depois esse depoimento dizendo quantas graças você já no seu dia a dia alcançou através da oração do terço. Quantas pessoas temos visto que acordam de madrugada
para fazer a oração do terço e com isso conquistam um emprego desejado, a saúde do corpo desejada, a conversão desejada de um familiar. É comovente ver mães que no meio da noite acordam e se põem de joelhos rezando o Santo Terço pela conversão dos seus filhos. E depois essas mães retornando e dizendo: Padre, eu vim aqui dizer da minha alegria de ver meu filho, minha filha retornando à igreja. Pode ter certeza que é esta oração do Santo Terço. E eu mesmo posso dizer, na minha vida, como jovem, vocacionado à época ao sacerdócio, no seminário, muitas e muitas vezes foi a oração do terço, de forma silenciosa, na capela do seminário, que manteve o meu desejo de continuar um caminho de formação e discernimento vocacional, quando muitas outras situações eram contrárias, quando ventos eram contrários na vida espiritual. Os frutos da vida de oração do Santo Terço, eles são palpáveis. Eles são, sim, quantificáveis. Nós podemos, ao longo da nossa vida, escrever, anotar esses frutos cotidianos da oração. Por fim, ao concluirmos esse caminho dessas 4 meditações, gostaria de retomar essa ideia fundamental do desejo da bem-aventurada Virgem Maria que rezássemos o terço. E voltar a insistir naquilo que dizia na terceira meditação: 25 minutos do seu dia para tantos frutos. 25 minutos do seu dia para colocar-se numa esteira de oração na qual muitos santos e santas conseguiram encontrar forças para continuar na sua vida interior. Homens e mulheres, santos e santas, canonizados ou anônimos na vida da igreja, encontraram nessa oração a sua fortaleza. E talvez você lembre da avó, do vô, daquela pessoa querida que todos os dias, de modo muito discreto, tomavam o seu terço na mão e rezavam com fé. E muitos homens e mulheres que hoje estão à frente da igreja foram levantados por essa oração. E eu quero aqui concluir com um último fruto que esta oração nos traz, que é a humildade. A oração nunca pode trazer a soberba na nossa vida. E o terço nos faz mais humildes, nos faz mais simples, porque é a oração filial, é a oração dos pequenos, é a oração dos pobres. E recordo uma história de São Filipe Neri, um grande santo do século XVI da Igreja. O Papa, quando teve conhecimento da fama de santidade de uma irmã religiosa no interior da Itália, pediu a São Filipe Neri, era um homem confessor em Roma muito afamado, que fosse averiguar essa situação. São Filipe Neri, na sua simplicidade, no seu jeito muito bem-humorado de ser, fez um teste muito simples para saber se aquela irmã era verdadeiramente santa ou não. Depois de fazer aquele grande percurso de Roma até o interior da Itália para encontrar-se com aquela irmã, São Filipe chegou lá com as suas botas elameadas. E antes mesmo de saudar aquela irmã, que iria receber ali então aquele enviado do Papa, ele tirou as botas, entregou à irmã, dizendo: "Limpe-as para mim, por favor." Ela olhou para ele com um olhar de desdém e disse que não iria fazer aquilo. Imediatamente, São Filipe calçou as suas botas e voltou para Roma. E disse ao Santo Padre que naquela mulher não havia sinais de santidade, porque aonde há soberba, não pode haver um santo. Essa pequena história pode nos ajudar a entender que o terço, rezado na simplicidade, na devoção, nos faz mais humildes, nos faz verdadeiramente mais santos, porque é isso que queremos. Que Deus abençoe a ti, a tua família, e que te faça um apóstolo do Santo Terço, que te faça uma pessoa
verdadeiramente imbuída desta santa devoção, vivida em primeira pessoa, pelo testemunho particular, mas também propagada através do teu testemunho, do teu exemplo a outras pessoas. Seríamos com certeza um mundo melhor se todas as famílias, se todas as pessoas rezassem o terço. Que Deus te abençoe.